essa questão 79, que é a questão que eu vou apresentar agora, ela equivale lá no PDF à questão número, deixa me ver, questão 7, tá? Questão 7 do PDF, questão 79 aqui. Deixa eu ver aqui, agora vou compartilhar com vocês a minha tela. Uma janela. E aí, pessoal, vocês veem agora a minha tela aqui? Conseguem ver a tela? Beleza, estão vendo aqui um carrinho, né? Vocês conseguem fazer a leitura do que está escrito ali ou eu preciso ler para vocês? Só para eu ter uma ideia de como que está aparecendo. Consigo ler, tá bem pequenininha assim, mas eu consigo ler. Tá, beleza. Eu vou ler aqui então para vocês, tá? Alguém tentou fazer essa questão? Pelo menos tentou. Eu sei que vocês estão agora iniciando, tem muita dificuldade. Nem todo assunto vocês têm conhecimento, mas alguém chegou a tentar fazer essa questão? Eu tentei fazer, mas é que eu acho que tem que praticar mais, né? Ah, Esse entendi. vídeo eu tô usando no YouTube, você Uhum. viu? Você fez ele, né? Que fez a energia potencial elástica com energia potencial gravitacional. Isso, isso. Energia. Isso Aham. eu tenho essa visão quando eu pratiquei muito disso. Ah, legal. Então tá bom. Então lá, essa questão já está até no YouTube, se vocês quiserem revê-la depois também, fiquem à vontade. Mas assim, para a gente falar a mesma língua, eu vou, já que eu não consegui transmitir aqui do YouTube, vou falar um pouquinho dela de novo. Tá, gente, a questão fala o seguinte, um carrinho de brinquedo de massa 1 kg, ou seja, esse carrinho aqui embaixo, ele tem a massa de 1 kg. Aí, um bizu que a gente tem, vai dando aí pro pessoal. Toda vez que aparecer uma questão dessa, que vocês estiverem nessa época ainda de aprender, né, de treinar, faz o seguinte, quando vocês estão com essa dificuldade ainda inicial, vai anotando, ó. Já coloca aqui, ó, massa igual a 1 kg, beleza? Ele fala, é comprimido contra uma mola e a seguir é abandonado no ponto A. Ele está aqui no ponto A, ó, tá vendo? Aqui embaixo. A mola faz com que o carrinho se movimente ao longo de um trilho sem atrito, conseguindo atingir o ponto B, que é esse ponto aqui em cima, tá? Onde chega com a velocidade nula. Sabendo-se que a constante elástica da mola é K igual a 2.000 newtons por metro, ou seja, vou anotando aqui também, ó, K igual a 2.000 newtons por metros. Deixa me ver. E a gravidade, aquela padrão, né? 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai tudo anotando aqui. Ele pergunta, determine a deformação que o carrinho produziu na mola no ponto A. Ou seja, a gente chama essa deformação de ΔX, ou para facilitar a gente pode chamar também de X, tá? E qual vai ser esse valor? Galera, é o seguinte, quem viu o vídeo lá no YouTube, viu que esse assunto, ele fala sobre princípio da conservação de energia mecânica. Alguém já tinha ouvido falar sobre esse assunto antes? Eu já ouvi falar já, mas não pratiquei exercício assim. Entendi. Alguém mais? Micaele, Clara, já tinham ouvido falar sobre esse assunto? Já, na mesma situação da Rafael. Ah, beleza. Então, a ideia envolvida aqui é a seguinte. Lembra daquela frase que o pessoal falava, que no universo nada se cria, tudo se transforma? É totalmente aplicável à energia, né? Então, nós temos uma situação aqui de um sistema que eles chamam conservativo, onde não há inserção nem retirada de energia do sistema. Por exemplo, se tivesse atrito, ele deixa claro que não tem atrito, né? Então, a energia do ponto A, desse ponto aqui, é exatamente a mesma energia do ponto B. E a gente precisa analisar quais são as energias que estão envolvidas nesses pontos. Nesse primeiro caso aqui no ponto A, basicamente a energia é uma energia acumulada em cima dessa deformação da mola. Então a gente diria o seguinte, que talvez a mola, ó, numa situação normal, ela estivesse distendida aqui, ó. Ela estaria aqui. Só que o que acontece? Alguém foi, colocou a mãozinha nesse carrinho, puxou para o lado, para a esquerda, e comprimiu para esse lado. E aí ela ficou ó, comprimida nessa posição aqui. Tranquilo? Estão conseguindo compreender? Sim, Beleza. Então tá. Então o que acontece? Isso aqui, ó, digamos que essa aqui, em cima, era a posição inicial dessa mola. Só que houve essa deformação, ó, e ela veio parar aqui. Então, essa deformação a gente chama de x, ou ΔX, tá? Tranquilo, Micaela, eu li aqui a tua situação, tá? Então tá, vocês compreenderam aqui com essa variação, ΔX? Ele estava na posição
inicial aqui A, só que aí ele teve essa deformação da mola. Alguém comprimiu a mola e fez essa deformação X, beleza? Então tá, beleza. Então o que acontece? Eu posso dizer que nesse momento, vou te perguntar, quando ele está seguro ali, tem velocidade? Não tem. Beleza, não tem velocidade, então não tem energia cinética, tá? Energia cinética é a energia do movimento, da velocidade. Então não tem energia cinética. Tem a energia potencial gravitacional, sabe aquela da altura? O que vocês acham? Tem energia potencial? Não tem, porque se for contar o referencial no chão ali, Exatamente. Ele está numa altura nula. A gente só tem energia potencial gravitacional quando a gente está a alguma altitude. Então a gente não tem nem energia cinética nem energia potencial gravitacional. Mas nós temos uma parcela chamada energia potencial elástica, que é devido a essa deformação, essa compressão da mola, que acumula uma energia ali, certo? Então, eu posso dizer que a energia no ponto A, ela vai ser igual à energia potencial elástica, tá? Vou botar aqui PE de potencial elástica, tá? E se vocês estudarem direitinho, com calma, depois da teoria, vocês vão saber que essa energia potencial elástica, ela é dada pela seguinte equação: K vezes x ao quadrado dividido por 2, onde K é a constante elástica da mola, que é dada aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, constante elástica da mola, foi dada na questão e a gente anotou aqui, ó. Tranquilo? Vocês estão conseguindo perceber a minha anotação aí enquanto eu falo? Beleza. Ok. Então tá, nós temos a constante elástica da mola, a deformação ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia no ponto A. Tranquilo? Então a gente já definiu aqui qual vai ser a energia esperada no ponto A. Eu acabei de dizer para vocês que pelo princípio da conservação de energia, em qualquer ponto a energia vai ser constante. E agora eu vou analisar nesse ponto B, que é o ponto aqui que ele chega lá no alto. Vocês estão percebendo esse ponto aqui no alto? Ele está a uma altitude de 1 metro. Concordam comigo? Compreenderam isso? E a questão fala que quando ele chega nesse ponto, a velocidade do carrinho, ela é nula. Vocês lembram disso também? Pegaram isso na questão? Ele fala aqui, ó, ele chega no ponto B, onde chega com velocidade nula. Se a velocidade é nula, a gente tem energia cinética? Não tem. Então a gente não vai ter energia cinética. Só vou anotar aqui, ó, energia cinética vai ser igual a zero. Energia potencial elástica nesse ponto B, nessa altura aqui, a gente vai ter? potencial elástica Não, exatamente. A potencial elástica a gente só tinha lá no ponto A. Agora aqui a mola já não está nem participando mais do movimento quando o carrinho chega aqui no ponto B. Isso aí mesmo. Tá indo bem, Rafael. E aí eu pergunto, qual outra parcela que pode ter energia potencial gravitacional? E aí eu pergunto para vocês, nesse ponto B aqui, ó, existe energia potencial gravitacional? O que vocês acham? Sim, exatamente, devido a essa altura de 1 metro onde o carrinho chegou. Concorda comigo? Então eu posso dizer que a energia potencial gravitacional, que a energia no ponto B é igual, a gente sabe, vocês lembram qual é a equaçãozinha que demonstra qual é a energia potencial gravitacional? é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Exatamente, Rafael, isso mesmo, mgh. Então, eu cheguei a essa outra relação, ó. Tenho aqui a energia no ponto B, é igual a energia somente a parcela potencial gravitacional, mgh. E também tenho a energia no ponto A, que foi aquela inicial que a gente fez logo no início, que era energia potencial elástica exclusivamente. Opa, deixa eu mudar aqui. Energia potencial elástica, que é igual a kx2 sobre 2. Tranquilo? Então, vamos chegar a essa conclusão final. Princípio da conservação da energia mecânica. Ela nos diz o seguinte, que a energia no ponto A vai ser igual
a energia no ponto B. Ela não vai ter variação, a gente não vai estar adicionando energia, nem retirando energia. E a gente já calculou. A energia no ponto A é essa aqui, ó, kx2 sobre 2, eu vou substituir aqui, ó, kx2 sobre 2, que é igual à energia no ponto B, que a gente viu aqui em cima, ó, que é mgh. E aí agora, a gente vai começar a fazer as substituições. A questão quer saber o quê? Quer saber isso aqui, ó. Qual é o ΔX? Qual é essa variação? Ou seja, a gente está olhando para essa variável aqui dessa equação. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo. Então agora vamos partir para a substituição. K, qual o valor de K? Alguém tem de mente aí do que a gente já anotou? Exato, exato. Então vamos lá, substituindo 2.000, que é K, vezes x ao quadrado, que é o que a gente quer saber, dividido por 2, vai ser igual a mgh. A massa, a gente viu aqui em cima, ó, igual a 1 kg, vezes a gravidade, que foi dada aqui g, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura nesse ponto B, que a gente viu aqui que é 1 metro. Ou seja, já vou colocar aqui, ó, 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000. X ao quadrado é igual a 10. E aí, o que está multiplicando desse lado da incógnita, eu vou jogar para o outro lado dividindo. Mas antes, eu vou aproveitar aqui e posso cortar esse zero com esse zero aqui. Beleza? Então, vamos lá. x2, então, vai ser igual. Sobrou 1 do outro lado, dividido por 100. E aí, se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, vai ser raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. A raiz quadrada de 100 é 10. Dessa forma, 1/10, eu posso dizer que x é igual a 0,1 metros. Essa vai ser a deformação da mola, que vai ser a resposta da letra B. Beleza? Alguém teve alguma dificuldade nesse finalzinho? Não, o problema não foi resolver essa matemática, foi pensar na forma, Uhum. pensar rápida e ainda para pensar gravitacional no papo. Isso. Tudo bem? Micaele, tudo bem aí? Tudo bem, Clara? Alguma dúvida? Tudo bem, professor? Não, tudo bem. Podemos partir para a próxima? Sim. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha então aqui qual é a próxima questão. Próxima questão. A próxima questão é a questão 80. Poxa, essa eu gostaria muito. Eu vou fazer o seguinte com vocês, pessoal. A questão 80, eu achei que ficou muito boa a aula no YouTube. Eu vou pedir para vocês depois assistirem essa resolução, para a gente ganhar tempo e dar atenção às outras questões que a gente não resolveu, porque ela está muito bem explicada e os desenhos estão bem colocados ali. Eu vou perder muito tempo aqui com alguma coisa que já está feita. Então, a questão 80, que fala sobre aquele modelo heliocêntrico, fala sobre gravitação, eu vou pedir para vocês assistirem depois no YouTube. Pode ser? Pode ser. Tranquilo. E aí fiquem completamente à vontade de interagir tanto no YouTube quanto no grupo, falando, poxa, professor, aquele detalhe ali naquela parte, aquilo eu não entendi direito. Aí eu vou ter todo o prazer de responder para vocês, tá bom? Beleza? Beleza, acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver, Rafaela Alves. Bem, beleza. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Beleza, vamos lá. A gente resolveu uma questão aqui, vamos para a segunda questão. Tá? Deixa eu copiar aqui rapidinho. Questão 82 do formulário do Geraldo, tá? Que equivale à questão número 10 do PDF dele, tá? Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Só um momentinho. Gente, se tiverem alguma dúvida, aproveitando esse momento que eu estou fazendo essa inserção aqui,
fiquem à vontade, tá? Quiserem perguntar alguma coisa, aproveita esses momentos que eu tô aqui mexendo, que eu tô tentando colocar na tela, aí vocês vão falando comigo. Dúvidas alguma? No momento não, né? Por enquanto não. Beleza. Vocês estão vendo aqui que apareceu agora essa nova questão? É uma questão de eletricidade? Sim. Beleza. Então vamos para ela. Vou fazer a leitura logo direto. A questão dizia o seguinte. No circuito abaixo, a corrente elétrica registrada pelo amperímetro A e o valor da tensão sobre R2, quando a chave SW, essa chave aqui, ó, opa, estiver fechada, valem respectivamente. Vocês sabem o que significa essa chave aqui? É como se fosse um interruptor desse que a gente tem em casa. É como se essa posição que está mostrando aqui na figura, tá vendo que não tem contato aqui, ó? Tá um buraco aqui, ó. Estão vendo? É como se ele não tivesse ligado. Aí, quando ele fala assim, ó, eu vou fechar o circuito, a chave vai ser fechada. É quando você vai lá no interruptor, dá o cliquezinho. Aí o que acontece? Fecha o circuito aqui, o circuito passa a funcionar. Não estava correndo corrente, aí você foi, clicou no interruptor, ele fecha o circuito, passa a passar a corrente. Tranquilo? Tá aqui? Certo. Beleza, então. Então, gente, o que ele está querendo saber nessa questão? Ela está querendo saber, ó, temos aqui, ó, o resistor R1 aqui em cima, o resistor R2 aqui no meio e o resistor R3 aqui embaixo. Temos aqui uma fonte de tensão de 80 volts, que está aqui à esquerda. E aí ele quer saber qual é o valor da corrente medida por esse amperímetro aqui, tá? Qual vai ser a corrente I, tá? A gente chama corrente, quando a gente vai trabalhar com corrente em física, a gente utiliza o símbolozinho I. Tranquilo? E ele pergunta também qual vai ser o valor da tensão em R2 nesse resistor aqui, ó. Qual vai ser o valor da tensão em R2? Isso tudo quando a gente ligar essa chave. Tranquilo? Então, deixa eu só voltar aqui para tirar esse monte de anotação que eu fiz. E vou... Opa, nem tanto. Vou imaginar aqui que eu vou ter, ó. Quando ele pede para a gente medir qual a tensão em R2, basicamente é como se eu estivesse ligando um voltímetro. Quem aqui já viu essa forma de representar uma ligação de um voltímetro? Quem aqui nunca tinha visto isso? Eu nunca vi isso não. Tá. Então o fato é o seguinte: um voltímetro é um equipamento elétrico que a gente utiliza para medir a tensão, a voltagem em determinado dispositivo. Ele é ligado dessa forma, nos terminais do resistor. Para a gente calcular qual vai ser a tensão, a voltagem nesse resistor R2, a gente vai ligar ele dessa forma. Tá? Vocês não precisavam saber detalhadamente disso para resolver a questão aqui agora, mas é bom sempre a gente representar, aproveitar para ver o que vocês sabem do assunto. E o amperímetro, ele é ligado aqui em série com o próprio circuito. Ele já está até mostrando aqui. A gente quer saber qual é a corrente que vai ser lida aqui, no amperímetro, e qual vai ser essa tensão, que a gente vai chamar V de R2, porque é a tensão nesse resistor R2. Vocês sabem o que vem a ser um resistor? Alguém saberia dizer? Sim ou não? Alguém sabe? Se não conhecer, fala que não. Eu mais ou menos sim, mas O resistor é um componente que oferece resistência elétrica. Ele meio que é como se ele freasse a corrente elétrica. Beleza? Acho que de uma forma assim genérica seria essa a melhor forma da gente explicar o que vem a ser um resistor. Tranquilo até aqui? Ele vai diminuir a resistência ali. E a tensão também. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Professor, Oi, pois não, pode falar. seria ele que controlaria O resistor, de certa forma ele interfere sim. Ele tem uma interferência, ele consegue diminuir a tensão, ele muda algumas situações de corrente, ele tem essa interferência no circuito, por assim dizer. De certa forma tá correto o que você falou. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal.
Ele quer saber qual vai ser a corrente registrada por esse amperímetro aqui e qual vai ser a tensão em R2. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se ligar nisso aqui, vocês estão vendo aqui, ó, vou anotar R1, qual o valor dele que está dizendo ali? 10 quiloohms, tá? O símbolo, esse K, ele significa, quando aparece K, significa que é esse número vezes 1000, tá? Toda vez que vocês verem uma grandeza física, um número seguido de K, significa que é aquele número vezes 1000. Então aqui eu tenho 10.000 e esse símbolo é aqui, ó, ohms. É a unidade de resistência elétrica. Tranquilo? Então o valor de R1 é 10.000 ohms. O valor de R2, a gente vê aqui, ó, 15K, ou seja, 15.000 ohms. E o valor do resistor R3 é igual a 15K também, 15.000 ohms. Então temos esses valores das resistências. E aí o que acontece? Para a gente definir qual vai ser a corrente do circuito, a gente precisa saber qual vai ser a resistência total e qual vai ser a tensão total. Esse é um circuito que a gente chama de circuito série. Tem dois tipos de circuito elétrico, o em série e o em paralelo. Quando temos o circuito série, a resistência total, deixa eu botar em outra cor aqui, a resistência total vai ser a soma de todos os resistores do circuito, R1 mais R2 mais R3. Ou seja, eu terei que a resistência total para esse caso vai ser 10.000 mais 15 mais 15.000. Vai ser 15.000 mais 15.000 vai dar 30, mais 10.000 vai dar 40.000 ohms. Até aqui tudo bem, pessoal? Certo. Beleza? Então descobrimos aqui qual a resistência total. Licença, professor. Pode falar. Para estar em série, eles não teriam que estar em uma linha em horizontal, todos? Não, não necessariamente. Eu entendi o que você está querendo dizer. Você estava querendo dizer assim, ó. Vou fazer o desenho aqui. Para estar em série, para você deveria estar assim, todos eles na horizontal, né? Esse seria o caso mais comum, mas não é isso que, assim, que define o que é um circuito série. O que define ser um circuito série é o terminal de um estar ligado no terminal do seguinte como se fosse uma fila. Pode ser assim, todos eles na horizontal, pode ser desse jeito que eu fiz aqui embaixo também, ó. O que importa é que tem um terminal que liga no outro. E aí o outro terminal vem, inicia, eles vão como se estivessem em fila. É como se eu estivesse pegando esse fio aqui de cima, que você disse que era todos na horizontal, e estivesse dobrando ele. Não muda nada. Eles continuam estando enfileirados. Eu só mudei ali o desenho dele, tá? Então não há divisão de corrente. O que seria, por exemplo, o oposto, que seria uma associação em paralelo, seria algo desse tipo aqui, ó. Ó, vou desenhar aqui o resistor de um lado, do outro. E o que muda aqui, ó? Você verifica que nesse caso tem uma divisão para um lado aqui e para o outro lado. Eles não estão enfileirados, há uma divisão da corrente. Você consegue perceber a diferença? O que aconteceu? Tem um nó e o outro não. Isso. E aí esse nó vai fazer com que a corrente se divida. Aqui nesses casos aqui, ó, onde a gente viu aqui embaixo, ó, a corrente necessariamente ela passava numa mesma trajetória. Não tinha como dividir, porque eles estão todos enfileirados. Só que aqui, ó, no caso que a gente acabou de ver, ele muda. Ele dá uma opção aqui que pode ter uma divisão de corrente, ó. Entra uma corrente para esse lado da esquerda e outro para esse lado da direita. Você percebeu a diferença? Que ele não está enfileirado? Então, esse caso aqui, que não está enfileirado, a gente chama de associação em paralelo. Enquanto esse que está enfileirado aqui, ó, a gente chama de associação em série. Tanto esse de cima, quanto esse aqui de baixo, ó, onde o início de um coincide com o término de outro. Belezinha? Beleza.
Então essas são as duas possibilidades de associação de resistores, em série e em paralelo. Estou apagando aqui para a gente voltar de onde a gente parou. A gente associou, e nesse caso de associação em série, o valor calculado vai ser esse, vai ser a soma de cada uma dessas resistências, tá? Então R1 mais R2 mais R3 vai ser a resistência equivalente, a resistência total, equivalente do circuito inteiro. Tranquilo? Então vamos lá. Com isso a gente já definiu qual é a resistência total. Só que a gente precisa saber qual é a tensão total. A tensão total vai ser essa, porque é a única fonte de geração de voltagem, está aqui nessa fonte elétrica, tá? A fonte elétrica ela é sempre representada por isso aqui, ó, como se fosse uma placa com uma parte maior, uma parte menor, definindo que um é o polo positivo e o outro o polo negativo. Tranquilo? Esse é o símbolo do gerador da fonte de tensão, tá? E a única fonte de tensão existente é essa de 80 volts, então eu posso dizer que a tensão total do circuito é 80 volts, certo? Dúvidas até aqui? Se tivesse mais uma fonte de tensão, Aí a gente poderia somar ela. Se tivesse uma outra aqui, ó. Aqui, uma outra aqui, ó. Vou botar aqui em cima. De 30 volts. Aí a gente faria 80 mais 30 volts. Daria 110 volts. Seria a tensão total. Beleza? Aí, esse é um assunto que a gente pode ver que vai ter outras formas de você associar o gerador à fonte de tensão, tá? Mas esse seria o caso mais simples no momento para essa questão. A gente vai ter uma outra oportunidade futura de mostrar a associação de geradores. Fato é, pessoal, vocês já ouviram falar na lei de Ohm, primeira lei de Ohm? Tá, você saberia dizer de cabeça ou não lembra? Exatamente. Foi a Clara ou a Micaele que falou? Micaele. Micaele, exatamente. A gente utiliza geralmente essa equação aqui, ó. Deixa eu botar em outra cor. Deixa eu pegar uma cor que não foi usada. Vou botar um verde aqui. É essa equação aqui, ó. Essa é a primeira lei de Ohm. O pessoal até brinca, fala que é quem vê, ri. Tá vendo aqui, ó? VRI. Onde V, deixa eu anotar aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Tranquilo? Só para vocês verem, ó, o símbolo da resistência elétrica é esse aqui, ó. Tá? Que foi escrito aqui, ó. Isso aqui a gente chama de... é uma letra grega chamada... na verdade, nem sei se é letra grega. Tô até falando besteira aqui, talvez. Mas o fato é que esse símbolo dessa unidade a gente chama de Ohm, tá? E por acaso leva aqui esse nome. Não tem nada a ver com letra grega não, tá, pessoal? Esse aqui deve ser o nome do cientista que estudou, tá? Esqueçam que eu tinha falado, uma grande besteira que a gente às vezes está aqui com outras coisas na cabeça e acaba falando essas besteiras. Mas enfim, a primeira lei de Ohm, quando vocês quiserem saber, é isso aqui. V é igual a R vezes I. É uma relação entre tensão, que é o V, resistência, que é o R, e corrente, que é o I. Então, quando lembrarem de primeira lei de Ohm, pensem isso aí. Quem vê, ri. E essa é a equação. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Por que eu estou utilizando a primeira lei de Ohm? Porque eu tenho aqui R total e tenho V total. E aí, vamos ver aqui, ó. Tenho V total nessa fórmula e tenho R total. O que a gente pode encontrar aqui a partir dessa equação? A corrente I, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, colocar I em evidência, jogar o R para o outro lado, eu vou ter que I é igual a V sobre R, como a nossa amiga falou. Então, o que acontece? Vou fazer a substituição aqui, terei que I é igual a tensão, a gente viu aqui, ó, 80 volts, dividido pela resistência de 40 mil ohms. Posso cortar aqui 0 com 0. 8 dividido por 4 vai dar igual a 2. Tá? E aí vai sobrar aqui 1000 embaixo. Tá? De forma que eu vou ter aqui o equivalente
a 0,002 amperes. Amperes é a unidade de corrente, tá? Alguém já tinha ouvido falar nessa unidade de corrente? Esse azão aqui? Sim. Beleza. Então, a gente encontrou esse valor 0,002 amperes, e assim como a gente utilizou aqui, ó, quando a gente falava em algum número vezes 1000, a gente falava que a gente podia substituir ele por k. Quando é um número que é dividido por 1000, a gente pode utilizar um outro prefixo chamado mili, que é esse mzinho. Então, esse I igual a 0,002 amperes, se eu dividir ele aqui por 1000, eu posso reescrever que ele é igual a... Eu vou pegar 3 casinhas para a direita aqui, ó, 1, 2, 3, vai dar igual a 2 miliamperes, que indica que esse número ele está sendo dividido por 1000. Tranquilo, pessoal? Alguém teve dúvida nessa... Opa, apaguei tudo, não pode... Alguém teve dúvida nessa parte? Hein? Não? Então, vocês entenderam aqui que, por exemplo, quando eu multiplico um número por 1000, eu posso utilizar o K, de quilo. E quando eu divido um número por 1000, eu posso usar o Mzinho, que é o mili, tá? Vou escrever aqui para vocês, ó, mili. Tá? Tranquilo? Então, esses são os detalhezinhos que é bom a gente dar essa pincelada para vocês não se perderem. Com isso, eu já achei uma das perguntas da questão. Ele pergunta assim, ó, qual o valor da corrente elétrica registrado pelo amperímetro A? Ou seja, qual é essa corrente aqui, ó, que é o Izinho que eu encontrei aqui. É igual a 2 miliamperes. Por essa resposta, eu não precisava nem calcular mais qual é a tensão. Por que eu não preciso calcular a tensão? Porque, olha só, a opção A, com a corrente 0, não é o caso. A corrente na letra B, 1 miliampere, não é o caso. A corrente na letra D, 8 miliampere, não é o caso. A única que tem a corrente aqui correta é a letra C. Mas, como o meu objetivo não é simplesmente chegar e marcar aqui a questão, né? Eu estou querendo ensinar para vocês, então a gente vai calcular também qual é a segunda etapa que ele está perguntando aqui. Que ele pergunta, ó, vou colocar em outra cor aqui, o valor da tensão sobre R2, sobre esse resistor aqui, que é essa ligação do voltímetro aqui, ó, botei VR. E aí, novamente, pessoal, a gente vai utilizar a lei de Ohm, só que agora especificamente para esse resistor ali. Então, vou ter o resistor aqui que vale 15 mil ohms. Eu já sei que tem uma corrente que eu acabei de calcular aqui de 0,002 amperes passando. E aí eu vou utilizar... Deixa eu ver que tem alguém aqui querendo entrar. Só um momentinho. Amanda, aceitar. Pronto, aceitei. Bem, então, deixa eu voltar aqui para a aula. Então, o que a gente estava falando aqui, ó? Que eu tenho nessa situação aqui embaixo, uma corrente de 0,002 amperes, que a gente viu que é o mesmo que 2 miliamperes, que eu também posso escrever como I igual a 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Tá? Isso aqui é uma notação científica. Isso aí é importante vocês depois darem uma estudada, caso não tenham conhecimento de como trabalhar com isso. E tenho também a resistência 2, que a questão já deu, né? Que é 15 mil, ou seja, 15 vezes 10 ao cubo ohms. Tá? E aí eu vou usar novamente a lei de Ohm para esse caso aqui. Eu vou utilizar para descobrir qual é a tensão em R2, nesse resistor R2. E a gente lembra aqui da lei de Ohm, ó, quem vê, ri. Ou seja, V de R2 vai ser o próprio R2, vezes a corrente nele. Dessa forma, basta a gente substituir esses valores. A gente viu aqui que R2, ó, 15 mil, ou seja, 15 vezes 10 ao cubo. 15 vezes 10 ao cubo. Isso vezes qual é a corrente? 0,02 amperes, que é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 3 amperes.
Que eu vou botar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3 amperes. 10 ao cubo multiplicado por 10 a menos 3 vai dar 1. A gente vai poder cortar um com o outro aqui. E no final, eu vou ter basicamente V de R2 igual a 15 vezes 2, 30 volts. E essa vai ser a resposta da questão, que a gente confirma o que a gente já tinha visto, ó, 30 volts. Vai ser a tensão que esse voltímetro aqui, ó, calculou no resistor R2. Tranquilo? Então a letra C, a resposta da questão. Alguém deu uma brecada, teve muita dificuldade no que eu estava explicando aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilinho? Tô sentindo muito silêncio, tô achando que deu uma titubeada. Mas, mais alguém? Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu entendi. Entendeu? Show de bola. Tô sendo muito devagar, galera. Eu tô tentando, né, fazer com que vocês compreendam bem, até mesmo porque alguns é a primeira vez que tá vendo esse exercício, então pode ter um pouco mais de dificuldade. Tá tranquilo nesse nível? Quer que eu dê uma acelerada? Pra mim é tranquilo. Beleza, teve até um trem aí. Foi um trem mesmo que passou ou foi? É um trem que passa na frente de casa. Pô, maneiro, hein? Tranquilo. Então vamos para a questão 84 agora, questão 84 lá do Forms, que é uma questão de calorimetria. É a questão, deixa eu ver aqui, equivalente ao número 12 do PDF, tá? Então deixa eu copiar ela aqui. Questão de calorimetria. Alguém aqui já estudou calorimetria alguma vez? Na escola eu De nada? Beleza. Então vamos tentar iniciar aqui. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A questão diz o seguinte: um estudante irá realizar um experimento de física e precisará de 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Acontece que ele tem disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 gramas e terá que transformá-lo em água. Considerando o sistema isolado, a quantidade de calor necessária para que o gelo derreta será, aí ele dá aqui os dados: calor de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama vezes graus Celsius. Ele dá as 4 opções ali para a gente responder. Galera, é o seguinte, vamos pensar no seguinte: ele vai fazer um experimento e ele precisará de 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Ele quer pegar, no caso ele fala que ele tem disponível somente um bloco de gelo, ele tem disponível um bloco de gelo de massa igual a 500 gramas e terá que transformá-lo em água. Então vocês vão pensar num bloco de gelo de 500 gramas, tá? Isso aqui é gelo, eu tenho a massa igual a 500 gramas. E vocês sabem que quando o gelo ele está nessa condição de gelo, qual a temperatura do gelo quando ele está ali, nessa condição? 0 graus Celsius? Exatamente. Tá? O que acontece? Ele está inicialmente a 0 graus Celsius. E ele vai. Só que o que acontece? O estudante ele está precisando que nesse experimento ele tenha 500 gramas de água, ó, aqui ó, 500 gramas de água a 0 graus Celsius. Então ele vai sair da situação onde ele tem o gelo a uma temperatura θ igual a 0 graus Celsius. Ele vai passar para uma situação onde ele vai ter, deixa eu botar aqui agora, como se fosse um recipiente, um copo d'água, tá? Que tem a aguinha aqui dentro. Ele quer a mesma massa de 500 gramas, só que ele quer que tenha derretido, tenha virado água, mas nessa mesma temperatura igual a 0 graus Celsius. Então, ele vai ter que fazer com que seja cedido a esse sistema uma quantidade de calor para aquecer, para derreter esse gelo e transformar na água líquida. Tranquilo até aqui? Professor, a aula travou. Estava falando, desculpa. Tava travando?
Interrompeu? Não dava pra ouvir o que você tava falando. Ah, tá. Acho que a minha internet aqui deu ruim. Bem, vocês lembram onde que tinha parado? Onde eu tinha parado de falar? O senhor cozinhou esse copinho com água. Ah, tá. Então tá. Então beleza. A gente já tinha falado aqui da situação aqui de cima, que era o do gelo, certo? O gelo tá aqui à esquerda. 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius, tá? Ele tá sólido, certo? Tá aqui sólido. E aqui, o que acontece? A gente vai ceder a quantidade de energia, né? A gente vai aquecer, deixar a temperatura ambiente, ele vai começar a aquecer e vai derreter esse gelo, concordam? Aí vai virar isso aqui, ó. Tentei fazer isso aqui para ser como se fosse um copo d'água, tá? Aqui tem a água aqui azulzinha e aí ele vai entrar no estado líquido. Só que não vai mudar a temperatura, ele vai continuar a 0 graus Celsius, só que ele vai derreter completamente, ele vai deixar de ser gelo e vai virar água. Tranquilo até aqui? Certo. Certo? Para vocês resolverem essa questão, eu não tenho para onde fugir, galera. Eu vou ter que utilizar uma formulazinha, vai ser só usar essa formulazinha, que aí vocês vão ter que estudar depois. A quantidade de calor fornecida para derreter completamente o gelo vai ser dada por essa equação. A massa que eu vou derreter, a quantidade do gelo que eu vou derreter, vezes o calor de fusão do gelo, que foi dado aqui pela questão, ó, que é esse valor de 80 graus Celsius, 80 calorias por grama vezes graus Celsius, tá? Foi dado aqui. Ou seja, eu quero aquecer 500 gramas vezes esse calor de fusão do gelo, 80. A quantidade de calor que deverá ser cedida vai ser 40.000 calorias. E essa vai ser a resposta da questão. Vocês veem que, se vocês soubessem já esse assunto, se eu não estivesse explicando, eu poderia partir direto para cá, a aplicação direta da fórmula, e diria para vocês que a resposta seria a letra D. Eu só mostrei aqui essa parte aqui de cima para vocês se situarem o que a questão estava querendo falar. Alguém teve dúvida? Alô? Isso, Clara Alves colocou aqui, fórmula de calor latente, isso. É o calor latente de fusão, no caso. É porque o que acontece? Quando vocês forem estudar calorimetria, vocês vão ver que tem duas formas de você duas equações. Tem a Q igual a mc delta θ, que o pessoal chama também de Q macete, tá? Porque tem gente que usa o θ aqui para variação de temperatura, usa a letra T. Então, você tem a situação que é quando você, por exemplo, tem a água e você está aquecendo, não há mudança de fase. Só que quando há mudança de fase, vou botar aqui, ó, quando não há mudança de fase, a gente usa essa equação aqui, ó, Q macete. Tranquilo? Só que nesse caso, onde não teve aquecimento, a temperatura, ó, permaneceu constante, igual a 0 graus Celsius. Porque quando derrete, quando você muda de fase, você faz com que algo que era sólido vire líquido, algo que era líquido vire gasoso, a temperatura não muda nesse processo. Acontece só a mudança de fase. Nesse caso específico, a quantidade de calor Q, ela vai ser dada por M vezes L. Em vez de ser essa equação aqui da esquerda, vai ser essa aqui da direita, onde L é o calor de fusão do gelo no caso, tá? Nesse caso aqui, quando há mudança de fase no derretimento ou na evaporação. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam isso? Essa diferença? E a gente utilizou direto essa aqui, porque era um caso de apenas mudança de fase. Não havia aquecimento, variação de temperatura. Conforme a gente viu aqui, ó, a variação de temperatura foi nula. A temperatura inicial ficou igual à temperatura final, que era igual a 0 graus Celsius. Então a gente não precisou usar essa equação, mas a gente acabou utilizando essa aqui. Tranquilo? Posso passar para a próxima? Alguma dúvida a mais? À vontade. Tranquilo? Tudo bem? Micaele? Tudo bem, Clara? Tranquilo. Ó, eu estou tentando gravar essa aula, eu vou até ver se de repente, se vocês quiserem, eu disponibilizo parte dela, tá? Até agora foram 44 minutos, tá? 9h25. Vamos continuar aqui. Alguma dúvida de outra origem sobre
a questão aí do grupo, sobre essas questões. Vocês querem falar alguma coisa que não seja sobre a aula? Professor, tem algum site que tem esse tipo de exercício? Olha, no momento a gente, assim, eu não tenho nenhum site específico. Eu posso depois chegar e indicar para vocês alguns livros que são em PDF, que aí vocês podem utilizar como parâmetro, né? Livros, conteúdos que são bons, né? Que vocês vão poder acompanhar cada uma dessas matérias. Se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre isso lá no grupo, né? Aí eu posso indicar para vocês algum material bacana. Aí eu compartilho com vocês, beleza? Deixa eu ver aqui onde a gente está com a próxima questão. A próxima questão vai ser outra de eletricidade. A questão 85 do Google Forms. E questão número 13 do PDF. Deixa eu pegar aqui, capturar a tela. Vamos lá. Vamos copiar aqui e colocar para vocês verem a questão. Apareceu aqui, questão 13 do PDF, questão, se eu não me engano, 89, que foi sugerida por vocês, dentre as dúvidas. Mais uma questão de eletricidade. A gente estudou naquela outra questão um circuito de associação em série de resistores. Agora nós temos aqui associação em paralelo. Tranquilo? Vocês lembram o que acontecia numa associação em paralelo? Lembra que eu falava? Imagina que tem uma corrente que está fluindo aqui do polo positivo da bateria e vai voltar para o polo negativo. Mas ele sai do polo positivo, segue para cá. Ele encontra um nó e ele precisa dividir a corrente. Vai vir uma corrente I1 para cá, aí vai ter que vir uma outra corrente I2 para cá e uma outra corrente I3 para cá. Então isso é um circuito de associação em paralelo, onde nós temos resistores colocados. Você pode ver que tem até realmente uma ideia de paralelo aqui, ó, um do lado do outro, mas há essa divisão de corrente. Um circuito paralelo, ele é caracterizado por um nó, onde vai ter necessariamente a divisão de corrente, porque os resistores não vão estar enfileirados como a gente viu na questão do circuito em série. A gente viu os resistores aqui assim, ó, no circuito em série, onde não há possibilidade de você dividir a corrente. Então, no circuito em série não há divisão de corrente e no circuito paralelo há a divisão de corrente. Beleza? Dúvidas nisso, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Vocês podem estar estranhando esse símbolozinho aqui, que realmente parece uma lâmpada, né? Vocês estão vendo aqui que é uma lâmpada? 3 lâmpadas, L1, L2 e L3. A lâmpada, ela tem a função de atuar como se fosse um resistor. Ela tem uma resistência elétrica que faz com que haja mudança ali na tensão do circuito, certo? Na corrente do circuito, dependendo de como ela é colocada, tá? Então, quando a gente pensar aqui nessa lâmpada, a gente pode utilizar também aquele símbolo de resistência elétrica, que é esse aqui, ou pode ser também esse aqui, ó. Dependendo do tipo de questão, vocês podem ver essas 3 representações diferentes. Tranquilo? Então vamos lá, o que a questão dizia? O circuito abaixo apresenta 3 lâmpadas idênticas, ou seja, a resistência elétrica da lâmpada L1 é igual à resistência elétrica da lâmpada L2, que é igual à resistência elétrica da lâmpada L3. Essa é a primeira observação que a gente faz, que a questão deixa claro para a gente isso aqui, ó, que elas são idênticas. Ele fala o seguinte, se a lâmpada 3 queimar, essa aqui, L3, ó, ou seja, ela vai sair do circuito, porque aconteceu algum problema com ela não existe mais. O que acontece no circuito? Aí ele fala as possibilidades aqui embaixo, sobre a corrente total e a corrente nas lâmpadas. Tá? O que vai acontecer? Vamos analisar, pessoal. Então, para a gente resolver essa questão, deixa eu rearranjar aqui o nosso desenho. Vou pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui, ó. Então, estou redesenhando a situação aqui. Vocês entenderam porque sumiu o R3 aqui, ó?
que sobrou nesse novo desenho aqui que eu botei na direita? Só L1 e L2. Vocês entenderam por que L3 saiu? Alguém teve dúvida por que L3 não está mais aqui? Por ela ter queimado, a corrente não vai passar por ela. Exatamente, meu querido. Exatamente, Rafael. Isso aí. É por isso que L3 sumiu aqui. Porque a questão fala aqui, ó. Se a lâmpada L3 queimar, o que acontece com o circuito? Tá? Então, antes disso, deixa eu só fazer um detalhezinho. Opa, fiz uma besteirinha aqui. Calma aí. Deixa eu puxar aqui para cima. Deixa eu ver como que eu faço. Aqui, botar aqui, ó. Por que acontece? A primeira situação, ele fala para a gente comparar o que acontece com o circuito, com a corrente, antes e depois. A primeira situação, eu não tenho que ignorar esse L3 aqui. Deixa eu ver como que eu faço aqui para L3 voltar. Então, vamos pensar primeiro na situação inicial, que tínhamos aqui as três lâmpadas funcionando. O que vai acontecer? Essa fonte de tensão vai gerar uma corrente elétrica, que eu vou chamar de I total. Essa corrente que sai da fonte de tensão, aqui no polo positivo, é a corrente total. Depois, vai ocorrer a divisão. A gente vai ter aqui I1 caindo para esse lado, I2 caindo para L2 e I3 caindo para L3. Tranquilo? Vocês perceberam essa divisão que acontece em cada um desses nós aqui, ó? Ocorre uma divisão, tá? E eu posso dizer também o seguinte, que I1 mais I2 mais I3 vai ser igual a I total. Mas eu vou deixar isso aqui quieto por enquanto. É importante isso, não para essa questão. Depois a gente vai ver isso. Eu tenho que calcular qual é a corrente total. E a gente vai cair de novo naquela mesma questão que a gente viu anteriormente. Que a gente precisa definir qual a tensão total, qual a resistência total. E aí, de posse dessas informações, eu consigo calcular qual vai ser a corrente total. Como? Fazendo a formulazinha V igual a R vezes I, que é a primeira lei de Ohm, e se eu isolar o I, eu vou ter que I é igual a V sobre R. Tranquilo? Então, vamos ver aqui. Eu tenho a tensão total, certo? Que no caso aqui é V. Tranquilo? Ele não deu um valor numérico. Ele disse para mim que a tensão total aqui é V, que é a tensão da bateria. Certinho? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. V total é igual a V, que é esse valor aqui. A gente não tem nenhuma outra bateria. E qual vai ser a resistência total aqui? Aí que tá, pessoal. A gente calculou, naquele caso, da associação em série, o caso mais fácil. Onde a gente pegava aqui, ó, R1, R2, R3. Quando a gente está em série, a resistência total é basicamente a soma de cada uma dessas parcelas. Essa situação para associação em série, tá? Que a gente já viu na outra questão. Tá aqui. Só que agora nós estamos diante de um circuito paralelo. E aí é diferente, galera. Aí a gente vai utilizar a seguinte ideia. Na verdade, quando a gente faz em paralelo, a resistência total vai ser a seguinte. 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. No esquema da associação em paralelo, a gente vai utilizar essa equação aqui em cima, tá? Só que o que acontece? Não vamos entrar especificamente nessa, porque a gente tem um subcaso aqui. Melhor, vamos utilizar esse caso sim, tá? Para vocês entenderem a teoria completa. Eu ia utilizar um macete, só que eu acho que se eu apresentar para vocês o macete agora, vocês não vão compreender o que está acontecendo. Eu não acho legal isso. Então, vamos lá, pessoal. A gente chegou à conclusão de que, aqui em cima, ó, que as resistências são equivalentes, são idênticas, tá? Que a gente falou aqui, ó, idênticas. Ou seja, R1 é igual a R2, que é igual a R3, que eu vou falar genericamente que é igual a R. Se a gente fizer essa equação aqui embaixo, para a gente definir com a resistência total, que é o que eu quero saber aqui, ó, com a resistência total, eu vou fazer, ó, 1 sobre R total vai ser igual a 1 sobre
Qual o valor de R1? R. Qual o valor de R2? Mais 1 sobre R2, também é R. Mais 1 sobre R3, que também é R. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam aqui essa substituição? Tranquilo? Então, se a gente fizer aqui essa equação, deixa eu apagar aqui em cima. Apagar isso aqui, tá? Apagar isso aqui também. E aí vamos trabalhar aqui com essas hipóteses. Nós temos aqui, ó, vou jogar aqui para cima, tá? Passar aqui para cima para ganhar espaço. Então a gente vai ter 1 sobre R total é igual. Nós temos aqui o mesmo denominador e numeradores também iguais aqui. O que a gente faz numa soma dessa? Isso aí vai ser matéria do professor Geraldo. Se os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Tranquilo? Alguém não sabia isso? Vai ter que pedir depois revisão pro professor Geraldo. Alguém não sabia isso? Silêncio. Bem, Eu sabia assim. show. Então vamos continuar. A gente quer saber qual é o valor de R total, então a gente vai multiplicar cruzado aqui, ó. 3RT é igual a R, tá? Ou seja, R total vai ser igual a R sobre 3. E esse é o valor da resistência total. A gente já tem agora voltagem total aqui em cima e temos aqui a resistência total, R sobre 3. E aí, a gente agora vai ter condições de chegar e calcular qual vai ser a tensão total. Como que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, ó, a formulazinha que a gente viu aqui em cima. A gente vai chegar aqui, vai botar I total é igual a V total sobre R total. I total, a gente viu que é, quer dizer, V total a gente viu que é V. E R total a gente acabou de calcular que é R sobre 3. Com isso, a gente vai fazer I total. Quando a gente tem divisão de frações, a gente repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, vezes 3 sobre R. Com isso, a gente vai ter aqui a informação de que I é igual a 3 vezes V sobre R, tá? Esse vai ser o valor de I total para essa primeira situação, onde o circuito está com L3 funcionando direitinho. Tranquilo? Até aqui alguém teve dúvida? Tranquilo? Então vou apagar essa parte aqui. Deixa eu apagar. Opa, apaguei muita coisa aqui. Deixa eu apagar por etapas. Só um momentinho, pessoal, só para eu limpar aqui para ter espaço. Eita. Foi quase tudo. Pronto. Pronto. Então, eu tenho aqui o valor de I total calculado. Eu vou botar aqui em cima, tá? Isso para a situação onde L3 está funcionando aqui, tá? E a gente viu também o que vai acontecer aqui. Quando a gente tem 3 resistências iguais assim, vai acontecer essa divisão das correntes. Então, a corrente que passa na lâmpada, as correntes que passam nas lâmpadas vão ser iguais. Elas vão ser divididas, né, pelo número de resistores que tem. Se eu tenho 3 resistores aqui, eu posso dizer que a corrente, por exemplo, aqui a corrente I1 vai ser igual à corrente I2, que vai ser igual à corrente I3, que vai ser igual a esse valor aqui, ó, 3V sobre R. Isso tudo dividido por 1/3, dividido por 3. Vocês concordam comigo? Porque ela vai se dividir igualmente. Se eu tenho que a resistência 1 é igual à resistência 2 é igual à resistência 3, ela vai causar essa divisão da corrente nas parcelas iguais. Ou seja, eu vou pegar esse valor da corrente total aqui, ó, 3V sobre R, e vou dividir por 3. Vocês entenderam isso ou não?
Beleza? Beleza. Então, ó, fazendo essa matemática, corta 3 com 3, eu posso dizer que I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a V sobre R. E aí, eu vou anotar essa informação aqui também. Essa foi a situação, pessoal, da corrente total, que é essa aqui, antes da divisão. Essa aqui, antes da divisão. Ó, aqui. Corrente total, para a situação onde que a lâmpada L3 estava funcionando. E também vi aqui as correntes em cada uma dessas partes aqui, em cada uma dessas lâmpadas, né, que é um pouquinho menor, é uma terça parte da corrente total. Calculei isso para a situação onde as lâmpadas estão funcionando. Agora eu vou fazer aqui o cálculo para quando nós temos... Só um momentinho. Opa, sumiu o negócio aqui. Fazer o cálculo aqui. Agora, para quando a lâmpada L3 some. Quando ela para de funcionar. Aí a gente novamente vai ter esse circuitinho aqui, ó, que eu tinha mostrado na outra hora, né? Que era sem o L3. Nesse caso, galera, vamos lá. Vamos fazer aqui a continha. Deixa eu colocar mais para baixo, para sobrar um espaço aqui. Nesse caso, o que que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter, novamente, I total. A gente vai ter aqui, ó, uma corrente saindo. Vou chamar de I total linha, tá? Porque é uma nova situação. Antes eu chamei de I total, agora é I total linha. Vou ter aqui a divisão I1 linha e aqui I2 linha, tá? Para dizer que é uma situação diferente. E aí, novamente, eu já sei aqui que a tensão total, vou fazer bem rapidinho agora, a tensão total é igual a V. E qual vai ser a resistência total aqui? Novamente, o circuito paralelo. Então, a gente vai ter 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Que é aquela formulazinha que eu expliquei para vocês agora mais cedo. Então, 1 sobre R total vai ser igual a 1 sobre... A gente viu que R1 é igual a R, mais 1 sobre R2, que também é R. A gente vai fazer aqui 1 sobre R total é igual. A gente vai repetir aqui o denominador e somar os numeradores. Ou seja, com isso, a gente multiplicando cruzado, vamos ter que R total vai ser igual a 2R. Então, esse vai ser o valor da nossa resistência equivalente nesse novo circuito. Opa, acho que fiz besteira. Calma aí. Deixa eu multiplicar aqui cruzado. 2R total é igual a R. Fiz besteira, ó. R total vai ser igual a R sobre 2. Na verdade é isso aqui, tá? Beleza até aqui? Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza. Então a gente tem R total e temos aqui a tensão total. Então a gente vai utilizar novamente a formulazinha I total é igual a V total sobre R total, que chamam também de tensão equivalente ou resistência equivalente. V total é igual a V e R total vai ser R sobre 2. Então, novamente, a gente vai fazer aqui, ó, divisão de frações, repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Com isso, I total vai ser igual a 2 vezes V sobre R. E a gente calculou aqui qual a tensão total agora. O que que a gente vai fazer? O que que a questão está perguntando? O que que acontece com a corrente total no momento que a gente passa de uma situação onde inicialmente tínhamos a L3 funcionando e agora esse novo circuito aqui, ó, onde R3 não funciona. Ele quer comparar isso. Na primeira situação que a gente calculou, a gente viu aqui em cima, ó. A gente viu que a corrente total era isso aqui, ó. No primeiro caso era 3V sobre R. E nessa nova situação, aqui do circuito aqui de baixo, ó, quando L3 queimou, a gente viu que I total passou a ser o quê? Ó? 2V sobre R. Então, eu pergunto para vocês, pessoal, olhando, comparando esse aqui com esse aqui, I total linha. O que que aconteceu? Esse aqui foi a corrente antes, com 3 lâmpadas, e esse aqui é a situação depois, com 2 lâmpadas só porque uma queimou. Qual dessas correntes é maior?
Antes ou depois? Com 3 ou com 2 lâmpadas? Isso. Então, eu posso dizer que a corrente total, ela diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Exatamente, meus queridos. Então, a gente já pode dizer que a letra A não pode ser a resposta, porque fala que a corrente total aumenta. Também não pode ser uma resposta a letra C. Então, a gente vai ficar entre a B e a D. E agora a gente vai ter que analisar quais vão ser as correntes nas lâmpadas restantes. Se ela vai aumentar, se vai ficar inalterado, tá? Para tanto, galera, vamos fazer aqui, ó, continuar o nosso cálculo. Vou puxar aqui para baixo de novo. Então, a gente já viu aqui que a corrente total era igual a 2V sobre R nessa nova situação, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, na situação depois. E aí, agora eu quero saber qual o valor de I1 aqui, I1' e I2', tá? Então, o que acontece? Novamente, temos resistências iguais. Essa corrente total ela vai se dividir por 2. Então, posso dizer, ó, que I1 é igual a I2. Só que antes ele se dividia por 3, agora ele se divide por 2. Então, vai ser 2V sobre R dividido por 2. Concorda comigo? Porque são duas lâmpadas que restaram. Essa corrente vai ter que se dividir igualmente entre essas duas. Tranquilo? Ou seja, I1 é igual a I2, que vai ser igual a 2V sobre R, vai ser 2V sobre R, vezes 1 meio, 2 corta com 2, I1 é igual a I2, que vai ser igual a V sobre R. Na situação linha, tá? Eu esqueci de colocar ali, mas pensem aqui na situação linha, ou seja, na situação após a lâmpada queimar. Aí eu vou fazer a comparação com o que eu tinha calculado antes. Lembra que eu calculei lá em cima, ó? Aqui, ó. Qual era o valor no primeiro cálculo que eu fiz lá em cima? Que a gente utilizou aqui, ó. Eu falei que I1 era igual a I2, que era igual a I3, que era igual a V sobre R. E qual a nova situação que eu calculei nessa nova situação? Aqui embaixo. Qual o valor da corrente? V sobre R. Ou seja, não houve alteração. Embora a corrente total ela tenha diminuído, as correntes parciais em cada uma das lâmpadas restantes permanecem inalteradas igual a V sobre R. Matematicamente a gente viu isso. Com isso eu posso dizer para vocês que a questão tem como correta a letra D. A corrente total diminui e as correntes nas lâmpadas restantes permanecem inalteradas. Vocês entenderam, pessoal? Compreenderam essa questão? Sim. Beleza? É bem extenso, né? Na verdade, pessoal, assim, a gente chegando e resolvendo a questão assim, tendo que explicar detalhe por detalhe, ela fica um pouquinho maior. Quando vocês dominarem o conteúdo e estiverem na prova, vocês vão ver que vai ser muito mais rápido, vocês vão escrevendo rapidamente, explicando realmente é um pouquinho mais demorado. Mas, assim, algumas nuances, por exemplo, essa questão da fórmula que eu utilizei aqui para calcular a resistência equivalente, em determinado momento eu vou ensinar para vocês que tem um macete aí. Vocês poderiam chegar a fazer, sabe o quê? Em vez de fazer esse R total, quando você tem lâmpadas iguais, resistências iguais, você pode pegar que a resistência total vai ser igual ao valor de qualquer uma dessas resistências dividido pelo número de resistores. No caso aqui, por exemplo, quando tinha 3 lâmpadas, ó, eu vou escrever aqui embaixo para vocês. Eu tinha 3 lâmpadas. R1 igual a R2, que é igual a R3, que é o valor R. Como eu tenho 3 lâmpadas, eu poderia chegar à seguinte conclusão. A resistência total, nesse caso, não precisava fazer aquele 1 sobre R total. Eu poderia fazer direto, só para esse caso, onde todas elas são iguais, eu poderia fazer que a R total vai ser igual ao valor de qualquer uma delas, dividido pelo número de lâmpadas, que é 3, que daria R sobre 3, que é exatamente o que a gente viu lá no início. Eu já até apaguei aqui, mas a resistência equivalente seria R sobre 3, tá? Então, certas coisas assim a gente poderia passar direto, sem ter que se preocupar, e aí seria bem mais rápido, né? Tranquilo, pessoal? Mas esse macete ocorreria exclusivamente quando as resistências forem iguais. Exatamente, meu querido. Exatamente. Somente quando todas as resistências forem iguais e num circuito paralelo, você pode pegar e dizer que a resistência total vai ser igual a resistência de uma delas dividido pelo número de resistores.
Tranquilão? Certo. Beleza. Então vamos para a próxima questão, questão 87. Questão 87 do Google Forms, que é a questão 15 do formulário em PDF. Deixa eu procurar aqui questão 15. É uma questão que fala sobre pressão, tá? Lei de Stephen, hidrostática, tá? O assunto é hidrostática. Então vamos ver aqui. Ó, basicamente vou matar essa bem rapidinho aqui para vocês, tá, galera? Basicamente, esse tipo de assunto, ele nos diz o seguinte. A lei de Stephen é a... Vou botar aqui, lei de Stephen. Calcula a pressão de uma coluna de água ou de qualquer outro tipo de líquido. Basicamente, ele diz o seguinte, que a pressão dessa coluna de líquido é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna desse líquido. Tranquilo? Altura H. Então, basicamente, pessoal, o que acontece? Todas essas situações, ele fala assim, ó, qual dos recipientes contendo o mesmo líquido apresenta maior pressão no ponto P? Ó. No caso A, temos o ponto P aqui embaixo. No caso B também. No caso C, temos aqui um pouquinho intermediário. E aqui no caso D também. Ó. Tá vendo? Tem um lugar diferente. Então, temos A, B, C e D. E formatos diferentes. O que acontece? Todos eles, pessoal, eles têm aqui uma componente da pressão atmosférica, que eu estou colocando aqui em laranja. Tá? A pressão atmosférica, para a mesma altitude, nós estamos aqui, todos aqui, digamos, no meu caso, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou no nível do mar, então a pressão atmosférica, ela, para qualquer copo d'água, qualquer balde, qualquer situação, vai ser a mesma. Então, estou colocando aqui, ó, pressão atmosférica, tá? Vai ser uma constante para esse tipo de questão aqui. Somente se eu tivesse a uma altitude consideravelmente maior, eu poderia dizer que eu teria uma pressão atmosférica diferente. Então, posso dizer que a pressão atmosférica vai ser uma constante para essa nossa questão. E, além disso, além da pressão atmosférica, que é a pressão que essa coluna de ar que está sobre a gente, na atmosfera, ela exerce sobre a gente, além disso, nós temos a pressão dessa coluna de água que mostra aqui nesses formatos. Então, lembra aqui da equação que eu mostrei para vocês? Ó, pressão igual a dGH. O que acontece? Vamos pensar na altura aqui de cada caso. Eu tenho aqui para o caso A uma altura. Vamos pensar que cada um desse aqui, ó, é um Hzinho. Então, eu tenho aqui, no caso, para esse caso A, que altura? Digam aí, o que vocês acham que é a altura lá? Aqui no caso A. Desde aqui de cima, ó, desde a superfície aqui até aqui embaixo. Se eu chamei cada distânciazinha essa aqui de H, eu tenho 2 vezes esse H com essa distância aqui, ó, dessa altura dessa coluna de água. No caso A. 2H, né? Exatamente. Então, eu vou ter aqui, ó, vou até tirar agora aqui. Eu vou ter aqui, ó, uma altura 2H para o caso A. Tranquilo? Para o caso B aqui, eu vou ter H mais H mais H. Isso contando da superfície, né, aqui da água, até o fundo, ponto P. Eu tenho 3 vezes H, ou seja, eu posso dizer que a altura aqui, nesse caso, é igual a 3H. exatamente, 3H. Nesse outro caso aqui, do caso C, eu posso dizer que a altura, desde a superfície até o ponto P, é igual a... Não, 2H, olha só. A gente tem aqui essa distância aqui, ó. Vai ser 2H. Vai ser essa mais essa. É sempre a distância da superfície de cima até o ponto P. Tá? Aqui nós temos 2H. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, por último, temos aqui no caso D, nós vamos ter aqui, ó, desde a superfície da água, do líquido, até o ponto P, teremos apenas H. Concordam? Certo. Então, vamos lá.
A pressão atmosférica no caso A vai ser, quer dizer, a pressão total nesse ponto P aqui, ó. Pressão no caso A vai ser igual à pressão atmosférica, mais, no caso aqui, usando a lei de Stevens para calcular essa pressão da coluna de água, vai ser a mesma densidade vezes a mesma gravidade vezes 2H, tá? Então, essa é a pressão em A. Pressão em B vai ser igual a mesma pressão atmosférica, essa aqui, todos eles estão com a pressão atmosférica, mais, nesse caso aqui, vai ser a mesma densidade D, mesma gravidade G. O que, que vai mudar? A altura, que no caso aqui é, no caso B, qual a altura? 3H, exato. No caso C, aqui, nós teremos a pressão atmosférica mais D, G, e qual a altura aqui, no caso C? 2H. E por último, a pressão, no caso D, vai ser a pressão atmosférica mais, no caso aqui, é apenas uma altura H, né? Ou seja, D vezes G vezes somente H. Aí eu pergunto para vocês, olhando essas expressões, qual desses casos aqui tem a maior pressão? PA, PB, PC ou PD? Por quê? Exatamente. Ó, vocês veem que é o mesmo líquido. Ó. A questão fala é o mesmo líquido e ele está na mesma altitude, ou seja, quando fala que é o mesmo líquido, ele significa que vai ter a mesma densidade. Quando ele fala que está na mesma altitude, ele vai ter a mesma gravidade. A única coisa que vai mudar vai ser a altura da coluna de água. Quem tiver a maior altura, que no caso aqui é esse 3H, todos os outros, ó, 2H, 2H e H. Esse caso do B aqui, que vai ser o maior valor da pressão. Tá? Lembrando que todos eles também tinham constante aqui, ó, a pressão atmosférica. Todos eles estavam submetidos à mesma pressão. Dessa forma, a gente pode dizer que o recipiente que apresenta maior pressão no ponto P vai ser o recipiente B, letra B. Tranquilo? Certinho? A tensão, ela se especifica mais pela profundidade da altura do anticonto ou pela quantidade de água? É basicamente pela altura. Você vai ver que vai ter alguns casos onde a gente vai estudar que vai ter uma quantidade de água muito maior em um e outro muito menor. E como é a função específica da coluna, da altura da coluna da água, desse H aqui, vocês vão ver que mesmo que tenha maior quantidade de água, muitas vezes ele vai ter a mesma pressão. Tá? Então essa é uma pergunta boa que você fez. A pressão ela não depende da quantidade que tem, mas sim da coluna, da altura que tem essa coluna. Entendeu? Beleza? Então tá, gente, eu acho que dá pra gente resolver mais uma, duas questões. Acho que mais do que isso vai ficar um pouquinho puxado pra gente, né? Já tá ficando um pouquinho tarde, 10 horas já começa a cair a energia. Vamos fazer o seguinte, vou fazer a questão 89 com vocês, porque a questão 88, ela é de calorimetria. Como a gente já trabalhou uma questão de calorimetria, acho que seria interessante de trabalhar com outra questão de outro assunto. Então, vou para a questão 89. A questão 89 é a questão 17 do PDF de vocês. Então, deixa eu procurar aqui, questão 17. É uma questão que fala sobre princípios de ondas. Tá? É um assunto também que cai muito na escola de especialistas. Tá? Então, a questão 89, né? Foi essa a questão que eu falei para vocês, que é a questão 17 do PDF. Coloquei aqui, vocês estão conseguindo enxergar, né? Era a questão 89, ela fala o seguinte: se o ser humano pode ouvir sons de 20 a 20 mil Hz, e sendo a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, qual o menor comprimento de onda audível pelo ser humano em metros? Ele dá as 4 opções aqui. Galera, basicamente é o seguinte, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui a faixa de frequências, em que o ser humano consegue ouvir sons. Então, a frequência,
Vocês vão estudar depois com calma. A frequência ela é dada numa unidade chamada Hertz, tá? É até uma unidade que acho que vocês estão bastante acostumados a ouvir aí. Frequência, a gente pensa na unidade Hertz. E aí ele fala o seguinte, que o ser humano ele pode ouvir sons entre 20 a 20 mil Hertz. Então, vou colocar com essa faixa aqui. Eu vou dizer que essa frequência mínima é igual, aqui no caso, a 20 Hz. E a frequência máxima que a gente consegue escutar é 20 mil Hz. Então, o ser humano ele consegue, nessa faixa aqui, ó, é a faixa que ele consegue ouvir sons. Sons que estejam abaixo de 20 Hz, a gente não ouve. E sons que estão acima de 20 mil Hz, a gente também não ouve. Então, aqui a gente não ouve para essa faixa à direita de 20 mil Hz e também não ouve. Caramba, não ouve com H fica difícil, né, meu irmão? Não ouve. E aqui não ouve também, tá? Tanto para baixo de 20 Hz quanto para cima de 20 mil Hz. Então, essa área aqui vermelha, que eu fiz aqui entre 20 e 20 mil Hz, é a frequência, a faixa de frequência que a gente consegue ouvir. E aí ele pergunta o seguinte, ele fala que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo, ele deu aqui. E ele pergunta qual o menor comprimento de onda audível pelo ser humano em metros. Então, galera, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que saber basicamente a seguinte equação. Princípio fundamental da ondulatória. A velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, essa equaçãozinha aqui é bom vocês terem de cabeça, tá? V é igual a lambda, essa letra aqui, ó, letra grega que representa o comprimento de onda é chamada lambda vezes a frequência. Então, V igual a lambda vezes frequência. Onde temos aqui V sendo a velocidade de propagação, lambda sendo o comprimento de onda e F a frequência. E aí o que acontece, galera? Ele quer saber qual vai ser o menor comprimento de onda. O comprimento de onda, então, vai ser igual a V sobre a frequência. E essa vai ser a equação que a gente vai querer achar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar aqui uma outra linha aqui. E aqui a gente vai estabelecer qual vai ser o comprimento de onda, nesse caso 1 aqui, equivalente a 20 Hz. E qual vai ser o comprimento de onda 2, equivalente a 20 mil Hz. Tá? Então, para esse caso aqui, ó, lambda 1, a gente vai utilizar essa equação que a gente acabou de ver aqui. V sobre F, a gente vai ter V sobre esse valor F1, que a gente viu que é 20 Hz. A velocidade, a gente viu que é constante aqui, a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo, dividido por, no caso aqui, lambda 1, a gente viu que é 20 Hz. Então, 340 dividido por 20, corta aqui, a gente vai ter que lambda 1 vai ser igual a 17 metros. Então, a gente achou qual vai ser o comprimento de onda 1, 17 metros. Já o comprimento de onda 2, a gente vai utilizar a mesma equação. Lambda 2 é igual a velocidade, que é a mesma, só que agora pela frequência 2, que é essa frequência aqui em cima, de 20 mil Hz. Então, vou ter aqui, ó, vai ser igual a 340 dividido por 20 mil. A gente corta 0 com 0 aqui. Então, teremos aqui lambda 2 igual 34 dividido por 2 vai dar 17. E vai sobrar aqui dividindo por mais 1000. Ou seja, lambda 2 vai ser igual a 17 vezes 10 a menos 3 metros. Então, calculei aqui lambda 1 e lambda 2. A gente verifica o seguinte. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Se eu tenho a frequência aumentando, eu tenho o comprimento de onda diminuindo. Vocês viram claramente aqui, ó. Eu tinha aqui a frequência mínima é equivalente, no caso aqui, a um comprimento de onda máximo. Porque 17 metros, ele é maior do que 17 vezes 10 a menos 3. 17 vezes 10 a menos 3 é nada mais do que
0,017 metros. Ou seja, lambda 1 é maior que lambda 2, certo? E, ou seja, eu tenho aqui, ó, que se eu fosse orientar o crescimento do comprimento de onda, enquanto a frequência está para a direita, o comprimento de onda está crescendo para a esquerda. Ou seja, aqui em lambda 1, eu tenho o comprimento de onda máximo. E em lambda 2, eu tenho aqui o comprimento de onda mínimo, que é 0,017 metros. E aí ele pergunta o seguinte, qual é a pergunta dele? Qual o menor comprimento de onda audível pelo ser humano? Vai ser lambda 1 ou lambda 2? Isso, porque é o menor deles. Ou seja, 17 vezes 10 a menos 2. Deixa eu ver o que errei aqui. Tem alguma coisa errada aqui. 340 dividido por 20.000 vai dar 34 dividido por 2, 17. Rapaz, só um momentinho aqui. O que aconteceu de errado aqui? 340. Só um momentinho. Não sei se de repente está errado ali. 340 dividido por 20.000. Ah, galera, perdão. O que acontece? Eu estava trabalhando com 17 vezes 10 a menos 3 aqui, e eu vi aqui, ó, não reparei que aqui tinha uma vírgula. Então, ele está colocando em notação científica. 17 vezes 10 a menos 3 metros, que é aquele que a gente de fato tinha falado que era o valor, ele não dá opção em 17, ele dá opção em 1,7. Quando eu mudei aqui a vírgula, passei para a esquerda, eu diminuí aqui a minha base, eu tenho que aumentar o meu expoente na base 10. Ou seja, 17 vezes 10 a menos 3 metros é igual a 1,7 vezes 10 a menos 2 metros, que é o equivalente à letra D. Beleza? Vocês entenderam aqui mais ou menos como que foi resolvida a questão? Beleza. Gente, é o seguinte, já chegamos aqui num ponto, já está um pouquinho tarde, 10h08. Eu acredito que a gente tenha desenvolvido umas 5, 6 questões, acho que umas 6 questões. Tem ainda aquela questão do YouTube. Acho que a gente poderia parar por aqui, né? Porque também senão vai ficar muito cansativo. Não sei se vocês têm alguma tarefa amanhã, trabalho, estudo. O que vocês acham? A gente dá uma paradinha, depois a gente para pensar e conversar sobre outras questões. O que vocês acham? Pra mim é melhor parar. Show. Ah, então é melhor agora dar aquela paradinha, ó. Eu tô gravando aqui, deu 1h e 28 minutos direto, né? Então é um pouquinho cansativo, geralmente a gente faz um intervalo, algo do tipo, 1h30 não é fácil não. Assim, lembrando, galera, que eu poderia simplesmente sair resolvendo logo de cara. Essas questões ficariam muito facinho, muito rapidinho, entendeu? Só que eu tô tentando explicar no passo a passo, cada detalhe, tentando rever a teoria que vocês não têm conhecimento, para vocês linkarem ali, desconstruírem ali, indo no sentido inverso. Fazer uma reengenharia da questão, partindo do exercício e chegando na teoria, que é o inverso que a gente costuma fazer, que a gente estuda a teoria para resolver a questão, tá? Então, por isso que foi um pouquinho demorado. Se a gente já tivesse um pouquinho mais de base aí por trás, a gente conseguiria ser bem mais rápido, tá bom? Tá certo. Tá bom, galera? Aí eu vou gravar aqui, eu vou ver como que ficou o arquivo. Se for o caso, depois eu dou uma diminuída ali, de repente edito, faço uma questão aí, publico no YouTube e a gente transforma esse bate-papo aí em algo mais produtivo aí, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam falar? Valeu. Não entendi. Ah, sim. Eu vou tentar ver isso amanhã pra você, tá? Você me lembra lá no grupo amanhã? Valeu. Manda a mensagem lá que a gente se lembra da parada. Aí a gente tenta correr atrás. Tá bom? Tudo bem, Micaele? Tudo bem, professor. Valeu pela aula. Valeu, Clara. Tudo tranquilo?
Valeu, pessoal. Valeu, de nada. Valeu. Geraldinho, tudo tranquilo? Podemos fechar? Ih, Geraldo dormiu. Deixa ele quieto. Valeu, pessoal. Vou desconectar aqui, tá? Valeu, tchau, tchau.